Pessoal do LBCA, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Paulo Vinícius de Carvalho Soares, sócio 4 aqui do LBCA, e hoje nós vamos falar aqui sobre tutela à privacidade na internet. E quem vai nos ajudar a explicar um pouquinho desse tema tão interessante é o Caio Miachon Tenório, né? O Caio, ele é advogado e sócio aqui do LBCA, ele tem mais de 15 anos de atuação com foco no contencioso estratégico, de direito digital e de tecnologia. Caio é mestre em Direito, ele é autor do livro Manual da Tutela à Privacidade na Internet, Medidas Protetivas e Responsabilidades, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil, e tem diversos artigos publicados em revistas científicas. Então, Caio, primeiramente, bom dia. Obrigado mais uma vez aí por dispor do seu tempo para nos explicar um pouquinho sobre a tutela da privacidade na internet, tá? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família aí em casa, né? E já quero iniciar com a primeira pergunta, que é o básico. O que é a tutela da privacidade na internet, né? Você pode explicar um pouquinho para a gente como isso tem acontecido, como evoluiu? Bom, claro, Paulo. Bom, primeiramente, acho que bom dia a todos, bom dia, Paulo, a todos que nos assistem em LBCA. Eu acho que é um prazer fazer parte dessa rodada de summits de LBCA, não só porque nos permitem compartilhar um pouco daquilo que a gente faz no dia a dia, mas também ter contato com colegas que, ou pela correria, ou então até pela falta de contato próximo mesmo, a gente não tem. Então, é importante esses eventos até para que a gente possa transmitir um pouquinho mais daquilo que a gente faz, para que todos possam conhecer o nosso trabalho. Bom, respondendo a sua pergunta, muita coisa mudou no Brasil e no mundo nos últimos 30 anos. A internet, ela não apenas mudou e modificou o nosso estilo de vida, mas também como ela remudou e alterou as relações humanas. A internet, ela se notabiliza por quê? Porque ela permite um compartilhamento praticamente instantâneo de informações. E, obviamente, em função disso, a privacidade ela foi uma das maiores vítimas desta tecnologia, vamos dizer assim. A intimidade e a vida privada, elas são um direito fundamental, constante da Constituição Federal, só que é indiscutível que o sentido da privacidade de hoje em dia é diferente do sentido da privacidade de 30 anos atrás. O que isso quer dizer em termos práticos? Hoje em dia, a privacidade ela tem uma mitigação muito maior do que há 30 anos atrás. A tutela à privacidade, como você bem disse, é uma expressão que, de modo muito simplista, significa garantir os meios da intimidade e, quando necessário, fazer cessar essa violação. Existem padrões de conduta aí mínimos que nós deveríamos tomar no dia a dia para a tutela da nossa privacidade. Acho que a primeira delas, ela começa em casa. Então, nós não devemos, por exemplo, divulgar conteúdos de cunho íntimo. Existem determinadas coisas que nós não devemos postar na rede, principalmente relacionadas à nossa intimidade. Portanto, vamos dizer assim, em termos práticos, não convém mandar nudes, não convém compartilhar voluntariamente imagens ou vídeos íntimos, não convém, portanto, expor em excesso a intimidade na rede. Ainda que seja para o namorado, para a namorada, não é recomendável tal compartilhamento seja feito, porque muitas vezes, quando o amor acaba, e ele acaba, por vingança ou raiva, as pessoas acabam compartilhando com terceiros esse tipo de material, o que pode vir a ser um grande problema. Como eu disse, a salvaguarda da privacidade, ela começa dentro da nossa própria casa. E, por exemplo, crianças e adolescentes, por exemplo, elas devem ter um acompanhamento próximo dos pais. Eles não podem ter acesso irrestrito à internet, porque eles não têm maturidade suficiente para entender as consequências da divulgação de um material íntimo e o que ele pode causar. Essa divulgação de um material íntimo ele causa não apenas um trauma a essas pessoas, mas também pode provocar problemas futuros
que, tanto do ponto de vista pessoal como profissional, que às vezes são irreversíveis e impossíveis de serem mensurados hoje em dia. Então, de ponto de vista geral, todo cuidado é pouco com a exposição que se faz na internet hoje em dia. Então, Caio, controles parentais ou o próprio controle da pessoa na exposição de redes sociais, e a gente sabe que o brasileiro gosta de se expor muito, é uma característica que vai um pouco contra a tutela da privacidade, ou melhor, deveria ser um pouco sopesada pelas pessoas para proteger a sua privacidade, certo? Exatamente. Foi como eu disse, a primeira linha de combate, a primeira linha de proteção e salvaguarda da privacidade, ela começa em nós mesmos. Então, cabe a nós, dentro daquilo que é possível, evitar o compartilhamento de informações que possam eventualmente nos prejudicar no futuro. Então, na dúvida, não poste. Se beber, não poste. Então, todos esses cuidados são importantes, não só com as pessoas de maneira geral, mas também vamos trazer para a nossa realidade aqui. Nós somos todos advogados, nós trabalhamos num escritório de advocacia, majoritariamente a maioria das pessoas que trabalham aqui, elas são advogados ou profissionais do direito, profissionais que trabalham na área. Profissionais que trabalham nesse ramo, eles dependem muito da sua imagem, daquilo que eles exteriorizam para a sociedade. Se você exterioriza uma imagem de desleixo ou de compartilhamento íntimo, de intimidades, esse tipo de comportamento, hoje, por mais que isso a gente tenha mitigado, isso tenha se reduzido ao longo dos anos, isso ainda é importante, porque a sociedade ela é como a sociedade nos enxerga. A sociedade quer um advogado que tenha uma projeção intelectual e comportamental que sejam condizentes com a sua profissão. Perfeito, Caio. E passando para um segundo nível de proteção, em termos jurídicos, quais ferramentas que nós temos à nossa disposição para resguardar a nossa privacidade na internet? Olha, nós temos muitas ferramentas, não só tecnológicas como jurídicas, para dar efetividade à tutela da privacidade na rede mundial de computadores, tá? O bordão de que a internet é uma terra sem lei, ela dá essa falsa sensação de impunidade às pessoas, o que não é verdadeiro. Hoje em dia, quase tudo deixa rastros. Desde a coleta de dados que se faz nas plataformas, até um print de tela, como fez, por exemplo, o ex-ministro Sérgio Moro. Então, hoje em dia, a produção de provas ela é feita de maneira muito mais simples, muito mais rápida do que há 30 anos atrás. O que aumenta as chances do autor do ato ilícito ser pego. Então, vamos trazer agora para o nosso mundo prático, em relação à remoção de conteúdo na internet. Quando a gente fala de remoção de conteúdo na internet, a primeira coisa que a gente deve fazer é diferenciar os conteúdos. Qual é o conteúdo em discussão? Se for um conteúdo relacionado à chamada pornografia de vingança, o que significa isso? Imagens, vídeos contendo cenas de nudez, atos sexuais de caráter privado. Neste caso, quando há divulgação desse tipo de material, aplica-se o artigo 21 do Marco Civil da Internet. E eu não estou falando aqui de pornografia profissional, tá? Que são aquelas produções profissionais relacionadas à pornografia. Eu estou falando aqui de uma exposição de fotos, vídeos, de caráter privado, de uma relação sexual privada. É a situação típica do ex-namorado ou ex-namorada que divulga imagens após o rompimento de uma relação, de forma a exteriorizar a raiva, vingança, alguma coisa nesse tipo. Nestas situações, o artigo 21 do Marco Civil da Internet, segundo o artigo 21 do Marco Civil da Internet, basta uma mera notificação aos provedores que divulgam esse tipo de material para que haja a obrigatoriedade de remoção e indisponibilização desse conteúdo, sob pena de responsabilidade solidária. Para os demais conteúdos, os conteúdos em geral, aí nós tratamos consoante o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Nesse caso, do artigo 19, a primeira providência que se tem que tomar sugere uma notificação extrajudicial ao provedor, responsável pela divulgação desse conteúdo,
para a indisponibilização do material. Embora o provedor não tenha a obrigação de remover o material com a mera notificação, ele pode fazer a análise do material à luz das políticas da sua plataforma e pode removê-lo. Na hipótese dele não remover esse material, num segundo momento, aí far-se-ia necessário o ajuizamento de uma ação judicial pedindo a indisponibilização desses endereços eletrônicos e é importante que, nesses casos, seja solicitado o segredo de justiça para evitar e para conter a disseminação desse tipo de material. Então, essas são as duas principais ferramentas jurídicas que a gente tem aí agora para a proteção da privacidade. Você está sem áudio, Paulo. Aqui, perdão. Obrigado, Caio. No passado, a gente viu que também o judiciário não estava preparado para esses tipos de pedidos que você falou, né? Dessas tutelas jurídicas. Tinha juiz que mandava derrubar a internet, ou tinha juiz que aplicava multas altíssimas contra a pessoa que não era o provedor do conteúdo propriamente, né? Não era o titular do conteúdo, né? E hoje, como é que você vê isso? Você acha que a coisa melhorou para o lado dos juízes, dados a essas ferramentas jurídicas que você apresentou? Sem dúvida. O que a gente tinha antes do Marco Civil da Internet eram entendimentos jurisprudenciais, doutrinários e de jurisprudência, doutrina comparada, trazendo para a nossa realidade situações das mais diversas, não só do ponto de vista de responsabilidade, como também de obrigatoriedade de remoção de material. Então, a gente tinha, numa situação anterior, a obrigatoriedade de remoção mediante notificação. Hoje em dia, isso já mudou para os materiais ordinários, vamos dizer assim. Nós temos a obrigatoriedade de remoção apenas mediante ordem judicial. Isso foi para garantir a liberdade de expressão dos usuários, porque no Brasil, querendo ou não, nós temos uma grande quantidade de litígios judiciais referentes a esse tema. E muitos desses litígios se percebe na prática que o material envolvido ele não demanda necessariamente uma remoção imediata, porque muitas vezes esse material ele é protegido pela liberdade de expressão. Às vezes é uma crítica de consumo, às vezes é uma crítica a um político. Então, para garantir a privacidade, para garantir a liberdade de expressão e a livre manifestação de pensamento, se condicionou, através do artigo 19, para esses conteúdos de maneira geral, a ordem judicial, ou seja, a análise de um juiz para que ele diga, olha, o conteúdo é lícito ou é ilícito? Se ele for ilícito, o juiz vai determinar a remoção. Aí, com isso, o provedor só passa a ser responsável pelo material na hipótese dele descumprir a ordem judicial. Entendido, Caio. Para conteúdo isso fica muito claro, mas a gente vê também, e falando muito agora em cima de LGPD, que a LGPD, por ser uma lei que ainda não entrou em vigor, parece que é a primeira lei que trata sobre dados, né? Mas a gente sabe que existe uma série de outras leis que protegem dados, inclusive dados pessoais. E aí eu gostaria que você explicasse para o pessoal como é que é feito um pedido de fornecimento de dados de usuários, né, para você identificar uma pessoa que cometeu um ilícito, seja civil ou penal, na internet. Tem necessidade de ordem judicial? É uma mera notificação que você faz? Como é que é esse procedimento? Tá, vamos lá. Para a identificação de um ofensor, muitas vezes ele não é identificado de maneira imediata pelo usuário ou então pela vítima. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas assumem identidades diferentes na internet para divulgar um conteúdo. E quando ele assume uma identidade distinta na internet para divulgar um conteúdo, você não consegue identificá-lo, você precisa o quê? Solicitar os dados daquela postagem, daquele endereço eletrônico ao provedor responsável por aquela divulgação daquele material, para que você possa ter acesso a esses dados e, por consequência, envidar esforço para a identificação desse usuário. Sim, em relação à sua pergunta, é necessária a ordem judicial para que os provedores forneçam esse tipo de material? Sim. O artigo 15 do Marco Civil da Internet
pacificou essa questão de necessidade de ordem judicial para fornecimento de dados de usuários. E quando a gente fala de dados, e aí voltando um pouquinho para essa questão de quais dados que a gente está falando, os provedores, eles não têm necessariamente dados pessoais dos seus usuários. Eles têm dados de protocolo de internet. O que são dados de protocolo de internet? Quando você acessa a internet, o seu computador recebe um número de protocolo de internet para poder acessar a rede. E esse número é exclusivo da sua máquina. Quando você recebe esse número e você acessa uma aplicação de internet, por exemplo, o Facebook, esse seu protocolo de internet ele fica registrado na ferramenta. Então, quando você faz uma postagem de algum conteúdo, esse protocolo de internet da sua máquina ele também é coletado. Se esse conteúdo for ilícito, há necessidade de que você solicite para um juiz a quebra de sigilo para ter acesso a esses protocolos de internet. Com esses protocolos de internet, após o recebimento desses protocolos de internet, mediante essas informações, você as insere num site chamado registro.br para descobrir qual o provedor de conexão responsável por aquele protocolo de internet. Ou seja, quem foi o provedor de conexão que atribuiu naquele momento, naquele horário, aquele protocolo de internet para o usuário. Por exemplo, foi a Vivo, foi a NET. Então, você descobre qual é o provedor de conexão responsável por aquele por aquele protocolo de internet. O protocolo de internet é o famoso IP, certo, Caio? Exatamente. Na sequência, você solicita ao juiz que seja oficiado esse provedor para que ele identifique qual é o usuário, qual é a rede daquele usuário, de onde partiu, de onde foi atribuído aquele protocolo de internet. E o provedor de conexão ele vai apresentar o contrato. Quem é o nome do contratante daquela rede de onde partiu a conexão daquele usuário? Aí você vai me falar, mas você já identifica de imediato o usuário? Nem sempre, porque às vezes você identifica a rede de onde partiu. A rede, por exemplo, pode ser uma rede de uma casa. Na minha casa, por exemplo, quem usa a internet sou eu, minha esposa e meu filho. Então, um dos três, em tese, aqui seria o criminoso, entre aspas, né? E aí caberia o quê, num segundo momento, como o último recurso? A apreensão desses materiais, desses computadores, para fazer uma perícia, para saber do qual computador partiu, e aí com isso, pelos indícios de tudo que você coleta nessa perícia, você consegue chegar ao verdadeiro ofensor. Maravilha, Caio, excelente explicação. E aí uma pergunta que eu acho que, em termos da tutela da privacidade, ela é muito feita e eu gostaria que você também nos contasse a sua opinião. Em termos de responsabilidade civil, quem é o responsável pelo material diante da tutela da privacidade na internet? É o provedor? É o usuário? Ou é quem posta? Tá, vamos lá. A remoção de conteúdo na internet ela está intimamente ligada à questão da responsabilidade civil. A assunção de responsabilidade pelo material, no que se refere ao provedor, ela é definida de acordo com o momento em que ele remove esse material. Obviamente que o responsável direto por esse material é o usuário. Afinal, foi ele que postou, foi ele que divulgou, foi ele que deu publicidade a esse material. Entretanto, não se pode apenas punir o usuário, é necessário também que as ferramentas e as plataformas também tenham a sua responsabilidade e partilhem dessa responsabilidade na sociedade. Daí a razão pela qual se discutiu muito ao longo dos anos qual seria o momento em que a plataforma seria responsável por este material. E aí, as razões pelas quais veio o Marco Civil a colocar um ponto final em relação a toda essa discussão. Isso eu vou deixar para um segundo momento para explicar, mas foi só para mostrar o contexto, tá? E agora eu vou diferenciar, em relação aos provedores, a responsabilidade de cada um deles aí nessa cadeia de responsabilidade. Bom, os primeiros provedores são os provedores de conexão e os provedores de backbone. O que são os provedores de conexão e o que são os provedores de backbone? Os provedores de backbone são os provedores de infraestrutura
de rede. São aqueles que fazem o cabeamento da internet. Todo esse cabeamento que existe físico, no mundo físico, para proporcionar a internet, ele é do provedor de backbone. E aquele que atribui a internet para sua casa, por exemplo, de onde você compra o acesso à internet, de onde você compra, compre Vivo Fibra, por exemplo, né? Compre net. Então, esses são os provedores de conexão, porque são aqueles que atribuem a você a conexão à internet. Quem fornece a internet para você. Exatamente. Esses provedores, via de regra, eles não atuam na cadeia de remoção de conteúdo, apenas em medidas drásticas, que eu não vou entrar agora nessa discussão, medidas muito drásticas de remoção de conteúdo, você pode atribuir a esses provedores. De modo que a responsabilidade deles eu não vou tratar nesse momento, porque eu acho que não é interessante. Por outro lado, nós temos um terceiro provedor, chamado provedor de conteúdo. O que são provedores de conteúdo? Provedores de conteúdo são os famosos veículos de imprensa, Folha de São Paulo, o UOL, Estadão, todos eles são provedores de conteúdo. No caso dos provedores de conteúdo, a responsabilidade deles é objetiva, conforme a súmula 221 do STJ. Ou seja, tanto aquele que postou a matéria como o próprio veículo de informação, eles são responsáveis pelo material objetivamente. E aí é porque eles têm controle de edição, Caio? Exatamente, porque eles fazem o controle e edição da matéria. É importante diferenciar, tá? Por exemplo, no site do UOL você tem a matéria propriamente dita do jornalista, que é pago pelo UOL, e aí eles são responsáveis porque estão atuando como provedor de conteúdo. E no mesmo UOL, por exemplo, você tem um chat, você tem alguma questão que você permite que usuários em geral, façam apontamentos, e nesse caso ele atua também como provedor de aplicações de hospedagem, que é o que eu vou entrar na sequência, tá? Porque os provedores de aplicação de hospedagem, a responsabilidade deles por ato de terceiro é um pouquinho distinta. Só que antes, deixa eu falar só do provedor de correio, de e-mail, tá? Qual que é a responsabilidade civil deles? Depende. A gente tem que olhar por dois prismas, tá? A primeiro prisma é o dano decorreu da atuação de quem? Do próprio provedor ou de terceiro? Se ela decorreu da atuação do provedor, por exemplo, falha no envio dos e-mails, perda de conteúdo dos seus e-mails, tudo isso é falha de prestação de serviço. Neste caso, a gente aplicaria, por consequência, o Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, quando a gente fala de atitudes de terceiros para provedores de e-mail, a gente exclui a responsabilidade desse provedor, porque eles não fazem o controle editorial das mensagens que saem desse e-mail, eles não fazem o controle daquilo que entra e sai da caixa do usuário. E eu vou dar um exemplo muito conhecido de todo mundo aqui, o spam. O spam é um e-mail enviado de maneira reiterada para outras pessoas, muitas vezes utilizado para comércio, para fins empresariais. Esse e-mail, ele o provedor não tem o controle sobre esse tipo de e-mail. Então, ele não pode ser responsabilizado por isso. Essa é uma questão, inclusive, interessante, que chegou ao STJ, foi discutida pelo STJ, e o STJ chancelou a ausência de responsabilidade dos provedores de e-mails em relação aos e-mails de spam. Então, a gente tem uma questão aí pacificada nesse sentido. Num segundo momento, nós temos também o provedor de aplicações de busca. Esse é um caso, inclusive, de sucesso de LBCA, vamos dizer assim, porque foi através de um precedente obtido pelo escritório, de uma ausência completa de responsabilidade da plataforma para a remoção de material indexado nas suas plataformas. Para aqueles que não sabem, provedor de busca, o que é um provedor de busca, de pesquisa? É aquele que faz a localização de páginas de maior relevância na internet. O exemplo dessa ferramenta dá um Google, Bing, são Google Busca. Então, esses são sites de pesquisa. A jurisprudência do STJ ela é muito forte no sentido de que o provedor de busca não se responsabiliza pelo material indexado. Mas por quê? Porque esse material não pertence à plataforma. O provedor de busca ele atua como um bibliotecário. E você chega até o bibliotecário e pergunta, olha, eu quero o livro do Caio para ler. Aí o bibliotecário fala, pois não, vou pegar.
na prateleira número 15A, e vai lá e pega. É exatamente essa atuação do provedor de busca. Ele atua como um bibliotecário, ele indica onde está o conteúdo, não necessariamente armazenando-o. A LBCA teve uma forte participação na construção dessa jurisprudência, e eu acho que todo mundo deveria ficar muito orgulhoso disso, porque isso surgiu com o caso Xuxa, e a Xuxa pretendia remover da internet, da busca, para que as pessoas não pudessem encontrar um filme que tinha feito muito jovem, em que ela tinha relações sexuais com um adolescente. E isso, para ela, causava um prejuízo à carreira dela, e ela queria extirpar isso da internet. E aí, através de um litígio judicial, o STJ foi o primeiro precedente do STJ no Brasil nesse sentido de exclusão de responsabilidade, que inclusive teve sustentação oral do sócio Solano de Camargo lá no STJ, e nós conseguimos o primeiro precedente nesse sentido. E por fim, como eu já adiantei ali atrás, tem também a responsabilidade do provedor de aplicações de hospedagem por ato de terceiro. Quem seriam esses provedores de aplicação de hospedagem, tá? YouTube, Facebook, esses são os mais famosos aí em relação a provedores de hospedagem. Antes da lei 12.965 de 14, que é o Marco Civil da Internet, existia uma enorme controvérsia jurisprudencial e doutrinária a respeito do assunto, tá? Muito se falava em aplicar o Código de Defesa, a responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, ou a responsabilidade objetiva do 927 do Código Civil, que tratava da teoria do risco. As críticas que se faziam ao 927 é que não existiam excludentes de responsabilidade. Simplesmente, você provando o dano e o nexo causal, não existiam excludentes de responsabilidade em relação a esse tipo de responsabilização, o que ela acabou se tornando até minoritária. Em 2010, o STJ passou a julgar e pacificar a questão, no sentido que se aplicavam a essas relações entre os provedores de internet o Código de Defesa do Consumidor com a excludente de responsabilidade conhecida como Notice and Takedown. O que é Notice and Takedown? Significa dizer que o provedor se responsabiliza solidariamente pelo conteúdo, pelo material, após notificação extrajudicial e não tomar providências no sentido de retirar imediatamente o material impugnado. Então, se o provedor não removesse após notificação, ele passaria a ser responsável por esse material. Esse foi o primeiro entendimento do STJ em relação à responsabilidade civil dos provedores de aplicação. Posteriormente, agregou-se a essa jurisprudência um prazo de 24 horas para o provedor tomar essas providências. Então, ele deveria ser notificado, e se não tomasse providência após 24 horas, ele passaria a ser responsável por esse material. Com o advento do Marco Civil da Internet, do artigo 19, altera-se drasticamente o regime jurídico de responsabilidade desses provedores de aplicação de hospedagem. O provedor passa a ser responsável pelo material apenas na hipótese de descumprimento da ordem judicial de remoção. O artigo 19 assegurou que o provedor não fosse automaticamente responsabilizado por descumprir um pedido extrajudicial de remoção de conteúdo sem o crivo de apreciação do Poder Judiciário. Para alguns, esse tipo de... a legislação ela é demasiadamente branda porque acabou favorecendo os provedores. Só que, assim, eu discordo, particularmente eu discordo, porque na prática, o que a gente percebe é que existem muitos conteúdos que eles não são evidentemente ilícitos. Se eles não são evidentemente ilícitos, realmente demanda a apreciação do Poder Judiciário a sua remoção ou não. Não cabendo aos provedores o juízo de valor em relação à manutenção ou não desses materiais nas suas plataformas. De modo que me parece acertada a legislação quando adotou esse regime jurídico de responsabilidade. Entendido, Caio. E você acha que depois da entrada em vigor do Marco Civil, houve uma uniformização da jurisprudência acerca desses temas que você discutiu agora aqui sobre responsabilidade civil?
Sim, em relação à uniformização da jurisprudência, houve sim, passou-se, não se questiona, por exemplo, no STJ, tá? Não se questiona a, o artigo 19. O artigo 19 vem sendo aplicado de maneira inquestionável no Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, no Supremo Tribunal Federal, nós temos dois recursos extraordinários pendentes de apreciação, um de relatoria do ministro Dias Toffoli, outro de relatoria do ministro Luiz Fux, que discutem, um deles, a inconstitucionalidade do Marco Civil, porque, em tese, a alegação aí é de que ele violaria direitos fundamentais, como a honra, e que caberia a remoção extrajudicial de conteúdo. Isso eu estou fazendo um resumo do resumo do resumo do resumo, tá? E em relação ao outro, o outro recurso em discussão, que está com o ministro Luiz Fux, já é um recurso antigo da Google, e nele se discute agora, porque como algumas questões já perderam objeto, porque ele é anterior ao Marco Civil, nele se discute uma matéria interessante, se retroage ou não o Marco Civil às situações anteriores à sua vigência. Por quê? Nós temos ações judiciais ainda em curso no Brasil que são anteriores ao Marco Civil. E aí a gente pergunta, aplica-se ou não o Marco Civil a essas relações? Então, o Supremo ainda vai decidir, primeiro, é constitucional ou não é constitucional? Caso ele opte pela constitucionalidade, no segundo momento eles vão votar. A gente vai aplicar as situações anteriores em discussão, o Marco Civil, sim ou não. Então, para ser bem sucinto em relação a essa questão, essas são as discussões aí em curso sobre a matéria. E pela sua experiência nos tribunais de justiça, você acha que houve uma uniformização? As câmaras, os juízes, depois do Marco Civil, têm dado decisões, vamos dizer, um pouco mais, com mais fundamentos? Porque a gente via que no início não se tinha tanto, né? Os juízes não estavam tão afeitos à matéria e apareciam decisões esdrúxulas. O Marco Civil contribuiu bastante para isso. Sim, o Marco Civil contribuiu de maneira assim exponencial para a redução de algumas questões aí que eram levadas ao judiciário e que, na minha opinião, não demandavam tanta análise assim. Exemplo, fornecimento de dados, né? Alguns entendiam que não havia necessidade de ordem judicial antes Uhum. do Marco Civil, né? E o Marco Civil pôs fim a essa discussão. Então não se tem mais essa discussão se precisa ou não de ordem judicial. Antes, se falava muito de monitoramento de conteúdo, se falava muito de necessidade de URL, e hoje em dia não se discute tanto isso, embora existam algumas, óbvio, discussões pontuais a respeito, e que exploram um pouco da ausência de exatidão do Marco Civil. O Marco Civil não fala necessariamente de URL, mas ele fala de que é necessária a indicação inequívoca do material, da localização inequívoca do material reputado como infringente, o que na visão de alguns não implica e não significa URL, mas na visão do STJ mas não se pode ignorar que existe ainda algumas discussões. Mas, de certo modo, houve sim uma redução significativa das maiores controvérsias que existiam antes do Marco Civil. Entendi. Caio, chegou uma pergunta aqui do Wagner Toledo, e ele está perguntando aqui qual que é a melhor maneira de se atender ao quanto disposto no artigo 19 do Marco Civil da Internet, né? Aquilo que se diz sobre a identificação clara do conteúdo que você aponta como infringente. Você disse que o STJ diz que é o URL, mas existem outras formas? Por exemplo, uma foto. Como é que a gente faz esse tipo de identificação? Olha, via de regra, via de regra, para a identificação do conteúdo, a gente precisa do endereço eletrônico desse conteúdo, tá? Porque sem o endereço eletrônico, você não consegue necessariamente, com o devido cuidado e com a devida certeza, saber se aquele conteúdo ou não está sendo questionado pelo usuário, ou então pelo interessado. Sem o endereço eletrônico, via de regra, você não tem como fazer e ter essa certeza, tá? O entendimento do STJ é pacífico, não existe discussão no STJ nesse sentido. Você pode encontrar uma discussão local, num tribunal local, se precisa ou não de URL, mas no STJ, se isso chegar lá, isso haverá reversão com certeza, porque é uma matéria pacificada, inclusive pela segunda sessão do STJ, que abrange terceira e quarta turma. Ou seja, todas as turmas de direito privado que atuam
no julgamento desses processos, eles são unânimes no sentido de que há necessidade de URL. Obviamente, que existem plataformas que você não tem um endereço eletrônico. Então, vamos lá, quais são essas plataformas? No WhatsApp, por exemplo, você não tem um endereço eletrônico. Então, não tem como você apresentar o URL para o WhatsApp e fazer a remoção desse material. Embora eu não tenha uma familiaridade muito grande com a ferramenta, o que eu posso dizer é que o WhatsApp ele tem algumas questões importantes, alguns pontos importantes para poder remover conteúdo, que se eu não, salvo engano, é o código hash do arquivo que foi objeto de compartilhamento. Então, se você tem um arquivo que foi compartilhado via WhatsApp e tem o código hash dele, você pode, em tese, solicitar ao WhatsApp que bloqueie o compartilhamento desse tipo de informação. Você pode também pedir que o WhatsApp, de alguma forma, identifique quais foram os dispositivos que fizeram o compartilhamento desse tipo de material por meio do código hash. Mas, assim, foi o que eu disse, via de regra, você tem que utilizar e requerer a URL. Sem a URL, você não tem a certeza da remoção do material e dar, obviamente, concretude àquilo que o artigo 19 estabelece. Beleza, Caio. Falando agora em redes sociais, em provedores de conteúdo, né? Como é que hoje, né, maio de 2020, está a posição jurisprudencial em cima da obrigação de fiscalizar ou de monitorar conteúdo dentro de plataformas? Como é que está a jurisprudência nisso? Se você puder fazer também um breve histórico, eu agradeço. Claro. Bom, o que eu posso adiantar de início é que não existe obrigatoriedade de fiscalização prévia, de monitoramento prévio, isso já é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, não se discute mais a imposição desse tipo de obrigação a nenhum tipo de provedor de aplicação. Isso você pode ter uma discussão ou outra nos tribunais locais, mas no STJ a questão é pacífica, tá? E essa construção, né, jurisprudencial, ela vem lá de 2010, 2012. Tudo começou, como eu disse, lá no caso da Xuxa. No caso da Xuxa, que a LBCA teve uma participação brilhante, lá se discutiu não apenas se era ou não responsável por remover o material, se havia responsabilidade ou não, mas se discutiu também essa questão do monitoramento, e lá se consignou que não haveria a obrigatoriedade de monitoramento das plataformas, dos provedores de aplicação. Num segundo momento, a reclamação 5072, julgada pela segunda sessão do STJ, me parece ter pacificado a questão, porque foi julgada pela terceira e quarta turma juntas, que julgam a matéria, e lá se decidiu que não cabe o monitoramento prévio e a fiscalização prévia de conteúdo. Na ocasião, a demanda judicial em discussão, ela pretendia impor ao provedor, que era, no caso, deste caso específico, a Google, a fiscalização prévia de um termo chamado juiz pedófilo, porque naquela ação judicial, o juiz discutia, ele impugnava uma notícia jornalística dando conta de que ele tinha envolvimento com pedofilia. Então, por estar envolvido em pedofilia naquela reportagem, ele queria que nada disso aparecesse na internet, que nada disso fosse encontrado, e queria impor aos provedores a obrigação de monitorar esse tipo de situação para evitar que houvesse a disseminação desse material. Eu não estou entrando aqui na discussão se é verídico ou não o material, tá? Mas o que eu estou dizendo para você é que existia, sim, um material jornalístico no sentido de que o juiz tinha envolvimento com a pedofilia. Só que com o advento do Marco Civil da internet, me parece que essa questão de monitoramento de conteúdo também caiu por terra, porque se o artigo 19 exige que o interessado indique a localização do material reputado como infringente, por via de consequência, se ele deve indicar, não há que se falar em uma fiscalização prévia, porque isso é incompatível. São institutos incompatíveis. Se você tem a obrigação de indicar, então, por consequência, eu, provedor, não tenho a obrigação de fiscalizar. Então, me parece que seja uma questão já pacífica, embora existam discussões realmente pontuais nos tribunais,
em algumas situações até que fogem um pouco da curva, mas no geral isso não existe esse tipo de obrigatoriedade. Até porque também, né, a privacidade não é um direito absoluto ali no Marco Civil e nem para a Constituição Federal, né? Sempre a gente tem que falar de proporcionalidade, né, Caio, na avaliação Ex desses pontos. E monitoramento exatamente. prévio criaria um desbalanceamento, vamos dizer assim, né? Como dizia o meu orientador, Newton De Luca, ele falava o seguinte: a tecnologia em si, ela não pode ser tida como boa ou má. É o uso que se faz dela que pode se dizer que ela que foi bom ou mal o uso. E as pessoas em geral, elas não podem sofrer as consequências de uma censura prévia através de um filtro, que na minha opinião seria inconstitucional, com o intuito de remover material supostamente ilícito. Por quê? Porque esses filtros nem sempre removeriam apenas material ilícito, mas eles removeriam também material lícito. Porque o filtro, ele é feito, ele é feito de uma forma a pegar conteúdo, só que esse conteúdo que o filtro pega, nem sempre ele é ilícito, né? Ele é ilegal. Às vezes ele pode extirpar uma crítica lista. Vamos supor, vou dar um exemplo grotesco aqui, tá? Vamos supor que a gente tivesse um filtro proibindo as pessoas de falarem de nazismo, porque o nazismo foi muito prejudicial à humanidade. E aquelas pessoas que, por outro lado, fazem uma crítica ao nazismo? Quando elas fazem uma crítica ao nazismo, esse filtro poderia eventualmente excluir esse tipo de manifestação. De modo que isso Inclusive o haveria uma conteúdo censura histórico prévia, sobre nazismo, né? haveria uma censura prévia e o que, na minha opinião, seria inconstitucional. Perfeito, Caio. E aí, falando em polêmica, em tempos, né, polêmicos e termos polêmicos, agora a gente está em tempos de pandemia, né? A Covid-19 aí tem gerado bastante discussões, principalmente sobre tutela da privacidade. A gente tem visto que alguns estados, como a Coreia do Sul, como a China, dentre outros, utilizaram-se de rastreamento via celulares para saber se as pessoas estavam respeitando os níveis de isolamento social, e esse mesmo modelo foi replicado em alguns estados do país. Como é que fica essa questão de rastreamento e a tutela da privacidade? Esse tema é bem polêmico, hein? Em tempos de grande comoção, e mesmo antes da vigência, né, da LGPD, esse monitoramento ele chama atenção porque, ainda que presente o interesse público e o legítimo interesse, né, o monitoramento ele esbarra na forma que esses dados são obtidos, né? A LGPD ela permite o uso de dados em emergências de saúde pública. Se eu não me engano, artigo 7º, 11 e 13 da LGPD. Em tese, isso garante a legalidade de coleta de dados durante a pandemia, principalmente a hipótese de os dados serem anonimizados sem identificação. Apenas para monitorar o deslocamento das pessoas ficando em casa, em tese isso seria válido. Agora, o problema é ter certeza de que essa coleta de dados acabe após o fim da pandemia. E o que serão feitos com esses dados que já foram coletados após o fim da pandemia, né? Apesar da informação das autoridades de que os dados de geolocalização atualmente coletados não envolvem necessariamente a identificação das pessoas e são anonimizados, alguns especialistas em tecnologia dizem que existem técnicas, sim, de reversão dessa anonimização geradas por dados agregados. Então, se você tem um dado agregado, você consegue reverter, segundo especialistas em tecnologia. Daí essa maior preocupação, né? Então, em resumo, tá? A coleta de informações durante a epidemia de Covid-19, se ela não envolve a identificação das pessoas, mas tão somente dados de localização, e após o fim do surto, a coleta de dados for interrompida e os dados forem destruídos, então me parece que não há nenhum problema com o tratamento de dados hoje realizado pelas autoridades de saúde. Perfeito, cara. A grande questão é a questão de confiança, né? Saber se eles fizeram isso de uma forma correta, de uma forma anonimizada, sem ter dados pessoais que permitam a identificação da pessoa, ou sem esses dados que, quando cruzados, permitam identificar a pessoa, mesmo sem ter nome ou CPF delas, né? Ou até mesmo IP, para que se garanta que a finalidade descrita, né? Ali que era a tutela da saúde, seja
que os dados sejam utilizados apenas para essa finalidade, né? E Exatamente. aí cabe a gente só torcer, né? Porque aí só o futuro dirá. Com a LGPD sem vigência, cabe a nós apenas realmente torcer. Exatamente. E falando em futuro, Caio, cada vez mais a gente tem consumido dados, né? Cada vez mais a gente tem pacotes de dados nos nossos celulares mais pesados, a gente tem Wi-Fi mais potentes dentro das nossas casas que permitam fazer uma videochamada, um webinar tão bom quanto esse, né? E muitos dos nossos equipamentos hoje já estão conectados na internet, né? É o que a gente chama de internet das coisas. Como é que fica a tutela da privacidade com esse uso massivo de equipamentos eletrônicos que coletam dados, que repassam dados, que transmitem dados? Tá. Você já adiantou um pouco e você já esclareceu o que seria essa internet das coisas, né? Essa internet das coisas nada mais é que uma intercomunicação digital entre objetos cotidianos do nosso dia a dia, feitos através da internet. Exemplos práticos disso aí, vamos dizer, seriam as geladeiras inteligentes que fazem a compra automaticamente pela internet, os carros inteligentes. E para falar de internet das coisas, a gente precisa falar também da rede 5G, que é da inteligência artificial, e da coleta e tratamento de dados, que são questões bastante importantes para se levar em conta quando a gente fala de internet das coisas. A rede 5G, ela ainda está em regime de implementação no Brasil, ela ainda não foi implementada. Aliás, existem divergências políticas sobre quem fará a implementação da rede 5G no Brasil, se é China ou se é outro país, de modo que essas questões atrasam a implementação do 5G, e a gente não tem ainda uma perspectiva de implementação disso, o que atrasa, obviamente, por consequência, como eu disse, a própria materialização da internet das coisas. Tá? No que se refere à inteligência artificial, muitas questões devem ser debatidas em relação a elas, principalmente em relação à responsabilidade civil e ética. Só que como a pergunta é relacionada a dados nesse momento, eu não vou me concentrar na resposta em relação à inteligência artificial. Agora, naquilo que realmente nos compete, que é em relação aos dados, os desafios eles são gigantescos, mas gigantescos, pois haverá assim uma enorme coleta de dados e tratamento de dados, principalmente porque para que esses aparelhos funcionem, dados como o perfil de consumo do usuário, todo o histórico de consumo do usuário, os seus maiores interesses, as suas vontades, o que ele quer comer, o que ele quer deixar de comer, isso eu estou dando um exemplo em relação à geladeira, tá? Todos esses dados deverão estar contidos nesses objetos. Então, são dados não só pessoais, mas também são dados sensíveis, e que eles deverão ser objeto de proteção conforme a LGPD. Então, o maior desafio que a gente tem aí, nesse caminho, é não só padronizar critérios técnicos, mas também critérios jurídicos, porque a gente ainda não tem a Agência Nacional de Proteção de Dados em vigência, constituída, tá? Para se dizer se esses aparelhos estarão dentro dos critérios jurídicos aí, baseados na LGPD ou não, e como que eles vão atender à legislação. Entendi, Caio. A gente recebeu uma outra pergunta aqui também, que está pedindo comentários sobre o que é a autodeterminação informativa e qual relação ela tem com a tutela da privacidade. A autodeterminação informativa, ela vem muito naquilo que eu falei lá no comecinho do webinar, que é, olha, você tem a autodeterminação de postar ou não na internet, de limitar a sua exposição ou não. Essa é uma autodeterminação, ela é muito ligada às normas até chamadas netiquette, que é uma expressão francesa criada por um professor, eu não me lembro do professor, mas é uma universidade americana, que ele criou padrões de conduta, padrões, vamos dizer assim, padrões de etiqueta, tá? Padrões de etiqueta que deveriam ser seguidos pelos usuários. Então, você tem a autodeterminação de seguir ou não esses padrões de etiqueta. Então, a gente está falando de uma autodeterminação, só que essa autodeterminação, quando a gente leva isso para a prática, ela não é suficiente, porque é como se a gente tivesse normas
morais, mas não existe coerção, não existe sanção ao fato de você não obedecer uma norma de etiqueta, vamos dizer assim. Então, em função disso, é necessário que haja uma regulamentação mínima da internet e regulamentação mínima até do próprio direito digital, para que a gente não fique dependente apenas da boa vontade e da autodeterminação das pessoas. Entendi, Caio. Caio, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, eu queria que você desse agora uma dica de ordem prática. No dia a dia do contencioso aí, de direito de internet, o que você destaca como os maiores acertos e erros dos profissionais de direito que atuam com a tutela de privacidade? Olha, vou começar pelos erros que são mais fáceis de falar, tá? Acho que o maior erro que a gente encontra no dia a dia são erros básicos, por exemplo, como a indicação de endereço eletrônico. Né? Então, você como profissional, pretende atender o seu cliente da melhor maneira possível e precisa dar efetividade à ação judicial. Então, se você precisa dar efetividade, você precisa dar uma resposta rápida para o seu cliente, porque às vezes o material, vamos supor que é um material íntimo, para você fazer a contenção dele, você tem que atuar com a maior celeridade possível. E atuar com celeridade é atuar também não só no aspecto técnico-jurídico, mas também no aspecto técnico das ferramentas envolvidas. Então, você precisa, obviamente, por consequência, apresentar endereços eletrônicos válidos. Porque se você apresenta um endereço eletrônico cortado, um endereço eletrônico inválido, um endereço eletrônico que não tenha a indicação correta do material que você está fazendo referência, você simplesmente atrasa a efetividade daquilo que você busca, que é a extirpação desse material. A partir do momento que você atrasa a contenção, e se você atrasa a contenção, você às vezes não consegue conter a disseminação desse material. Então, esses são os erros mais básicos nesse ponto. O segundo erro que eu destacaria é em relação a dados. A maioria dos profissionais esperam dados pessoais, esperam que, vamos dizer, os provedores cheguem e falem assim, ó, tá aqui, esse aqui é o sujeito que te maculou a honra. Não é assim. Nome, sobrenome e CPF da pessoa. Exato, não é assim que funciona. Eu não vou te apresentar o RG, o CPF do fulano de tal. A gente tem particularidades técnicas que a gente tem que seguir e os profissionais eles têm que ter conhecimento mínimo técnico para poder entender que o dado pessoal ele não é apresentado, que são apresentados são dados de registro. E esses dados de registro necessitam ser conjugados com outras ações. Por exemplo, como eu já disse, ir até o registro BR, saber quem que é o provedor responsável por aquele IP, depois oficiar aquele provedor, identificar quem que é a rede, quem é o responsável pela rede, depois pedir que esse responsável seja chamado ao processo para ele explicar, para ele dizer quem é, se não é ele, quem foi. Na última hipótese, pedir uma apreensão desse material. Então, só para resumir em relação a esses dados, as pessoas esperam que a gente apresente a bala de prata. A gente não tem bala de prata como ninguém tem essa bala de prata, e eles acabam atrasando a busca por esse ofensor e às vezes até perpetuando esse trauma à vítima, porque ela nunca vai saber quem foi realmente o seu ofensor, né? E o terceiro erro, eu diria que o maior erro dos profissionais é eles dirigirem as plataformas, a responsabilização pelo conteúdo, apenas e unicamente pelo poder econômico dessas plataformas, sem pensar necessariamente que, às vezes, as vítimas, elas não querem o dinheiro. Às vezes elas querem, óbvio, é importante que se tenha também a reparação e a indenização, mas as vítimas, elas também querem saber quem é o ofensor, quem foi que fez, que praticou aquele ato ilícito. E aí se busca, muitas vezes, a responsabilização das plataformas, esquecendo-se um pouco do real trauma, do real problema, que é aquele vivido pela vítima. Então, muitas vezes se busca a reparação financeira, mas não a reparação psicológica das vítimas. Então, isso é o maior erro. Agora, o maior acerto que eu vou destacar em um dele, apenas um ponto. Acho que o maior acerto que a gente tem foi que nos últimos anos, em função da legislação que nós temos, que o Marco Civil e uma série de outras decisões até dos tribunais, do STJ, muitos daqueles erros crassos que a gente tinha ao longo dos anos, eles praticamente não existem mais. Então,
Hoje em dia não se tem mais, por exemplo, uma ação judicial proposta contra a Vivo, quando, na verdade, o material consta ali do Facebook. Então, você entra contra a Vivo pedindo que a Vivo remova o material do Facebook e a Vivo não tem nenhuma relação necessariamente com o grupo econômico do Facebook. Então, esse tipo de erro a gente não vê mais com tanta frequência como via 10 anos atrás. Poxa, Caio, maravilha. Muito obrigado pelo seu tempo e pela oportunidade de você contar um pouco mais sobre esse tema aí da tutela da privacidade. Nós aqui ficamos muito agradecidos. Espero que todos que tenham assistido também tenham absorvido esse conteúdo que foi de muita valia, tá? Em nome do LBCE, eu agradeço você mais uma vez e convido também a todos que estão nos assistindo a assistirem ao nosso summit interno de hoje, às 4 da tarde, com o Dr. Solano de Camargo e o professor titular da USP, o Dr. Gustavo Mônaco, para a gente conversar um pouco sobre Fórum Shopping e a escolha da jurisdição mais favorável, que ocorrerá, de novo, às 16 horas. E às 17 horas, nós teremos um webinar, esse interno e externo, tá? Falando sobre LGPD e coronavírus, às 17 horas, nos quais estarão presentes a sócia Tereza Ribeiro, o sócio Fábio Rivelli, o Ricardo Freitas e eu, para a gente debater e fazer um bate-papo sobre LGPD, tá bom? Caio, mais uma vez, meu muito obrigado. Tenha um excelente dia, mantenha-se seguro em casa, assim como todos aí no LBCA. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos que nos assistiram. E espero poder estar de volta numa próxima oportunidade aí de um summit para que a gente possa trocar mais experiências e conversar um pouquinho mais sobre privacidade ou outros temas que vocês entenderem relevantes, que eu acho muito interessante esse formato de compartilhamento de informações. Um Tá abraço. ótimo.